Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dia de festa, dia de alegria, dia em que nós nos reunimos na casa do Senhor para louvar e agradecer. Celebrar a Eucaristia é um ápice de alegria, de amor a cada um de nós. Sejam todos e todas bem-vindas para essa grande festa. Dom Hamilton, que carinho, que alegria que acolhe a cada um de nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele restaura o justo caminho, por causa do amor do seu nome. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na tua casa eu irei habitar, para sempre contigo eu irei habitar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bom dia! Que alegria ter estado com vocês durante esses dias, visitado tanta coisa bonita desta paróquia, celebrações eucarísticas, a catequese, as comunidades que compõem toda esta paróquia, obras sociais, enfermos. Todas as pessoas que eu encontrei, pude sentir uma alegria grande de servir a Deus e ao próximo. Tenho a certeza que todos vocês vivem esta alegria de amar e servir a Jesus e se dedicar ao bem do outro. Sim? Sim! Isso é visível nesta paróquia. E vamos pedir que esta igreja continue sendo profética, missionária, igreja em saída, comprometida com a causa do outro, o bem de todos, a salvação de todos. Que Jesus seja o centro de nossas vidas. Senhor verdadeiro, corpo nascido de Maria Virgem, tende piedade de nós, tende piedade de nós.
bendizei. Salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e eu os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifício pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifício tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Araão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos presbíteros, diáconos, equipes de liturgia que animam e que fazem a liturgia acontecer. Querido povo de Deus, estamos hoje encerrando o que nós chamamos a visita pastoral, que o Diretório dos Bispos e o Direito Canônico pede na Igreja que o bispo, como sucessor dos apóstolos e pastor primeiro de uma diocese,
ele visite pelo menos a cada 5 anos, dentro de alguns dias, dentro de um período maior, não só uma visita rápida, mas todas as paróquias que pertencem ao bispo. A paróquia pertence ao bispo, mas o bispo necessita de colaboradores, e os seus primeiros são os presbíteros, depois os diáconos, e todo o povo de Deus faz a igreja, a paróquia, as comunidades realmente serem uma igreja viva, conforme a vontade de Deus e o jeito que Jesus fundou e é o fundamento da sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Papa Francisco tem dito ultimamente que Satanás tem soprado algumas fumaças por aí dentro da igreja, né? Divisões, acusações. Nós precisamos ter mais o respeito, a obediência, a humildade e ter críticas positivas, construtivas, que fazem a igreja caminhar melhor e não destruir o outro e até os líderes ou os pastores dessa igreja. É um momento difícil para a humanidade, para o Brasil e também para a igreja, mas também é um momento de purificação desta igreja. Ela precisa ser purificada no fogo do amor do coração de Deus, e pelo seu Espírito ela é renovada quando ela vai reconhecendo também os seus erros e dando passos novos. Isso não nos pode fazer cair no desânimo, na tristeza, desistir de participar da comunidade e até mudar de religião. Isso é covardia, isso é traição com o batismo. Os grandes santos da igreja viveram momentos de muitos conflitos. São Francisco de Assis chegou a ir até o Papa porque ouviu a voz: renove, reconstrua a minha igreja. E não era a igrejinha de São Damião, século XII, era uma igreja que estava enriquecendo demais. Inocêncio III se rendeu ao testemunho de Francisco de Assis e ele não deixou a igreja. Santa Catarina de Sena viu que o Papa havia fugido de Roma e estava morando na França, século XIII. Catarina de Sena escreveu ao Papa, uma leiga, mulher no século XIII, o que ela poderia fazer? Corajosa, cheia de Deus: o lugar de Pedro é em Roma, não seja fujão nem covarde, o império está ordenando falsos papas. Na época tinham 3 papas, se sabia quem era o verdadeiro, e ele estava lá, refugiado na França. Quase 300 anos os papas foram para lá, saíram de Roma. O chamado de Catarina, inspirada por Deus, fez o Papa voltar para Roma e quis que Catarina de Sena fosse a sua conselheira. Olha só que complicado. Uma mulher orientadora do Papa, leiga, quase ela foi parar na fogueira pelos cardeais. Onde já se viu? Mas ela não mudou de igreja, ela não mudou a sua fé. Tem muita gente que qualquer coisa vira para lá e para cá, como se trocasse de roupa. Há uma só fé, um só batismo e um só Senhor. E eu devo conhecer e aprofundar a minha religião para que eu não traia o que eu já recebi. E não fique por aí brincando de ser batizado, brincando de dizer que encontrou Deus lá e não tinha aqui. Onde já se viu? Eu deixo aqui para encontrar lá? A pessoa não se encontrou. Aqui não é problema de religião, é problema de se olhar no espelho e ver o que eu estou fazendo da vida, o que realmente eu acredito. Correr atrás de milagre, correr atrás de salvação, quando você deixou o milagre maior aqui fundado por Jesus, não pode fazer isso. Busque suas dúvidas, as suas respostas serem esclarecidas de onde você partiu um dia, da pia batismal, na Igreja Católica Apostólica Romana,
que também tem falhas, porque são os seres humanos que a conduzem. Mas as portas do inferno, a graça do Espírito a conduzirá. Se não fosse assim, mais de 2000 anos a igreja já teria terminado. É ou não é? 267 papas, com o Papa Francisco. De São Pedro até hoje, não se quebrou essa corrente do Papa verdadeiro. Os outros, com todo respeito, mas foram aparecendo ao longo do tempo, principalmente no Brasil nas últimas décadas. Precisa ter muito cuidado e ter consciência crítica diante de tanta coisa que a gente escuta por aí. E nesse mundo de fake news e de mentiras, nós podemos ser iludidos pelo inimigo e trair a Jesus, a fé e a religião. É isso que a liturgia de hoje nos fala. Às vezes nós optamos pela escuridão, sendo que Jesus já nos tirou dessa escuridão. Escuridão do pecado, e nos deu a luz da fé pela graça batismal. Mas às vezes esquecemos disso. E aí nós ficamos buscando outras luzes fora da igreja. Repito, seja em outras denominações religiosas ou até mesmo no pecado, achando que ali está a luz. Às vezes são vícios, violência, outras formas de atentado contra a vida. Precisamos estar muito atentos. A carta a Hebreus diz: Jesus é o único mediador. A luminosidade maior foi a salvação que Ele nos trouxe. Entre o céu e a terra, pelo pecado, um abismo se instaurou. Cristo veio como mediador e pela sua cruz uniu de novo o céu e a terra. E aí dizia Santa Rosa de Lima: não temos outra escada para subir aos céus senão a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O mediador foi a luz de aproximação para aqueles que andavam nas trevas. E isso Jeremias fala na primeira leitura. Essa luz, ela foi dando vida, cura, salvação para quem estava cego, para quem não andava, para quem estava atrofiado em si mesmo. E aqui não podemos entender apenas como males físicos, mas devemos olhar na alma, a cegueira espiritual, a paralisia por causa dos vícios e pecados, a comodidade por causa do nosso fechamento e quando nós colocamos o nosso eu acima do nós, do tu que Jesus nos ensinou. Há muita gente fechada. A sociedade hoje é individualista. O Papa Francisco, desde o primeiro documento Evangelho Gaudium, tem gritado sobre isso. Cristãos, não vá na onda do mundo, não se fechem, não fiquem fechados na igreja num conservadorismo da Idade Média. O mundo mudou e a igreja tem que dar respostas. Bento XVI e o Papa Francisco têm pedido. O catolicismo, ele prega e ele converte por atração, não por proselitismo. O que é proselitismo? Quando eu saio por aí dizendo que minha igreja, só nós temos a salvação, o resto está no inferno. Até o Concílio Vaticano II, os católicos pensavam assim. A igreja se abriu e outras denominações pregaram isso, pegaram para eles. Os 144 mil do Apocalipse já acabou. São eles, os outros estão todos no inferno. Isso hoje não se compactua mais. A igreja hoje é uma igreja que se abre. Ela se junta para celebrar, louvar, comungar, escutar a palavra, viver fraternidade, fortalecê-la aqui, na Eucaristia, na missa, e quando não temos a missa, a celebração da palavra, e até mesmo nas devoções, o rosário, a via sacra, as 7 dores de Maria, a leitura orante da palavra de Deus, os círculos bíblicos, os momentos de formação. E é sobretudo na caridade, na solidariedade, na busca da justiça e da paz que nós vamos nos alimentando.
mas isso não pode estar fechado. Antes de dizer batizai, Jesus disse ide, não é isso? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e depois batizai. Se a pessoa acolheu minha mensagem, ela vai pedir o batismo. Por isso, na Arquidiocese, nós falamos de iniciação cristã, para aqueles que pedem o batismo, mas também para todas as pastorais. Iniciação cristã é caminho de acompanhamento. Na Igreja Católica, que bom, nós somos uma massa, uma multidão, mas cada um quer ser reconhecido pelo seu nome, por ser pessoa. E nós que temos consciência e somos liderança, precisamos nos aproximar, acompanhar, acolher cada um que vem para a igreja, tratar bem, sermos educados. Isso é atração. Quando eu faço isso, eu estou atraindo, não para mim, mas para Jesus. Evangelizar por atração é dar testemunho. Hoje, Jesus precisa das minhas mãos, Jesus precisa da minha voz, Jesus precisa dos meus pés, do meu coração para ter os sentimentos dele. Ele quer precisar, porque ele é Deus, poderia fazer tudo sozinho, mas ele nos fez a sua imagem e semelhança, e pelo batismo nos cumulou dos dons do Espírito. Então temos responsabilidade com Jesus, o Evangelho e a instauração do reino de Deus. Deus faz metade, eu devo fazer a outra metade. E a outra metade, mais do que palavras vazias, é o testemunho coerente e transparente da fé. Na família, no trabalho, no lazer, no esporte, na política e na sociedade como um todo. Dentro da igreja, ninguém é dono da sua pastoral ou do seu movimento. Nós estamos por um tempo para servir, e todo serviço deve ser gratuito, alegre e disponível. É assim que Deus espera de nós na sua igreja. Isso é viver a condição de luz que o Bartimeu no Evangelho pediu. Mestre, que eu veja. Esta é uma página catequética do Evangelho de Marcos. É a última catequese de Jesus no caminho de Jerusalém. E os primeiros cristãos já viram como um caminho para seguir Jesus. O cego Bartimeu, filho de Timeu, olha lá, falar que ele tem um pai é dizer que ele tem identidade. Ele não é um anônimo ou um perdido. Ele é importante para Deus, é um ser humano. Cego é a pessoa antes de receber o batismo, antes de conhecer os mandamentos de Deus e as verdades da fé. E ele gritava, ele não via Jesus, mas ele sentia que ali estava alguém para lhe dar a vista. Filho de Davi, tem piedade de mim. Esse era o grito do Bartimeu, não é? Jesus diz, quem está assim? Vá até o cego. Olha lá, Jesus não vai até o cego. Ele pede que catequistas vão. Ele pede que agentes de pastoral vão. Ele pede que o leigo e leiga, sal da terra e luz do mundo, vá até o cego. Vá até aquele que não tem batismo, que não tem matrimônio ainda, que está vivendo em condição que não compactua com a fé e o amor de Deus. Ele pede que você vá para trazer outros que já foram batizados, mas não foram evangelizados. E aqueles que brigaram com a igreja, têm raiva da igreja, do Papa, o seu testemunho por atração, vá até o Bartimeu, olha lá. E aí eles vão e diz, coragem, o mestre te chama. Jesus quer precisar de nós como agentes curativos. Todo leigo, todo batizado, todo cristão é curador de corações feridos, de cegueiras e paralisias espirituais do ser humano. E aí nós vamos, coragem, Jesus está vivo, Deus te ama, Ele tem um projeto bonito para você. Descruze os braços, abra os olhos para as verdades do Evangelho. A vida tem sentido sim, e é Deus que dá sentido à nossa vida.
Não estamos fazendo turismo na terra. Eu tenho uma missão. O período na terra é curto. Somos estrangeiros, diz Paulo. Nosso caminho é o céu, a vida eterna. Vamos fazer o bem e viver com alegria. Jesus veio para nos libertar de todo mal. Aí nós vamos levar até Jesus, não é assim? Quem faz a cura plena é Cristo, mas eu sou colaborador desta cura. Eu sou colaborador para trazer vista para o outro. Este é o milagre que eu tenho que buscar. O milagre do compromisso com Jesus, com o Evangelho na construção do seu reino. Esta é a igreja em saída, samaritana, misericordiosa, a igreja da luz que o Papa Francisco tem pedido. Mestre, que eu veja, e mesmo que já fomos iluminados por Jesus, mesmo que nós amamos a igreja, precisamos vigiar e orar. Às vezes até que rezamos mais ou menos, né? Não é o suficiente, mas rezamos bem. Muito bem. Todos nós precisamos melhorar, até o bispo, viu? Até o bispo precisa melhorar. Nós já temos a luz, mas precisamos de mais luz. Se não vigiar, não basta só rezar. Jesus disse: vigiai e orai, porque o inimigo está do seu lado e às vezes dentro de você. Olha lá, o mal é o que sai do coração: inveja, fofoca, ciúme, julgamentos falsos, mentiras, adultério, fornicação, traição, incoerência com o batismo. Tudo isso sai de dentro de nós, viu? Jesus falou isso. O capetinha não é o mal que fica dando de rabo e chifrinho, não. Está aí dentro da gente, quando a gente alimenta ele com maldades. E aí ele toma conta de nós. Por isso eu rezo e tenho que vigiar, lendo a palavra, rezando a palavra, recebendo a Eucaristia. É importante a celebração da palavra. Aqui tem muitas comunidades, eu fiquei muito feliz, viu? São comunidades pequenas, muito simples, já vem da época áurea das sedes, continua sendo uma expressão de sedes, na palavra, no encontro, na fraternidade. A Eucaristia é o centro das sedes, é o centro da igreja. Eu preciso comungar o corpo e o sangue de Jesus. A palavra arde o coração. Olha os discípulos de Emaús. Mas é a Eucaristia que abre os olhos no partir do pão. Eucaristia é sacramento do altar, mas também é dom da vida, para que eu partilhe também, que eu seja a Eucaristia para o mundo e para as pessoas. Essa é a igreja. Eucaristia que se celebra e comunga, Eucaristia que se testemunha lá fora. São Paulo da Cruz, que é o fundador da minha congregação, que eu sou religioso, dizia: você que comunga Cristo na missa, está deixando Cristo comungar você? Isso é forte. Eu tenho que comungar Cristo na Eucaristia para deixar Cristo me comungar. Olha lá, quando eu vivo vigilância e oração e busco fazer gestos bonitos de amor e caridade aí fora, ajudando as pessoas, eu estou sendo Eucaristia. Estou deixando Cristo se manifestar através de mim, Cristo me comungar. Fico feliz por voltar agora para as atividades normais, né? Como bispo, mas esta é uma atividade normal. Conhecer melhor a paróquia São Pedro e desejar que vocês continuem. Fico muito feliz. Aqui é uma igreja viva, uma igreja de uma intensidade grande, movimentos pastorais, grupos que partem aqui, repito, do pároco, do vigário, ano que vem terão outro vigário, dos diáconos, lideranças, uma comunhão e unidade bonita. Não se dispersem, se unam em torno da Eucaristia, da palavra, da comunhão fraterna, da oração e ajudem os semelhantes. Vamos continuar sendo igreja em mutirão para que a vida aconteça para todos. Um instante de silêncio, coloque a mão sobre o coração
e peça a Jesus o que pediu o cego Bartimeu: Senhor, Mestre, que eu veja cada dia mais o teu amor, a tua vida, e eu possa abrir também nas cegueiras dos outros espirituais este caminho de luminosidade que o Senhor me deu, e que eu possa crescer em luz, em visão das verdades do Evangelho para a transformação da igreja, a sociedade e do mundo. O nosso Senhor Padre, o Papa Francisco, sucessor do apóstolo, para que a sua pregação chegue até os conflitos da terra e transforme muitos corações. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Vossa glória, Hosana, Senhor, Santo, Senhor. convém que a gente faça alguma coisa para Jesus, porque até agora fizemos pouco ou não fizemos nada. Isso significa que por mais que a gente esteja na ação pela causa do Rei, ainda pouco. Deus merece o inteiro, o mais da nossa vida.
Não se contentem com o pouco. Cristão às vezes se acomoda, né? Vou lá à missa, vou à celebração, está muito bem, uma coisinha. Claro, não posso deixar a família de lado, o trabalho, as coisas. Mas eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar, tudo na minha vida. O muito para Deus ainda é pouco, diante do amor infinito que Ele tem por nós. Mas a gente vai aprendendo e crescendo. Ele nos ama com esses limites todos. E a gente vai buscando ser santo aqui para chegar na eternidade. Deus vos abençoe. Nós vamos nos voltar para Nossa Senhora. Daqui o violão. Assim entregamos toda a ação evangelizadora a Maria, a estrela da evangelização, nossa vocação e nossa vida. O refrão é fácil, depois vocês vão cantar comigo. Abra as janelas do tempo e me veja aprendendo a rezar, sons de palavras perdidas junto às pontas do terço a brincar. Ave Maria da infância, que o colo da mãe me falou, recordo as mesmas palavras que o meu pensamento guardou. Em tuas mãos, no teu coração, coloco a minha vida e a minha vocação. Comigo. Em tuas mãos, no teu coração, coloco a minha vida e a minha vocação. Abra as janelas da história e me vejo entre a dor e o temor, sonhos quase perdidos, mas chamou alto o Senhor. Santa Maria das Dores, junto da cruz a pedir, no seguimento de Cristo, me ensina a amar e servir. Em tuas mãos, no teu coração, coloco a minha vida e a minha vocação. Em tuas mãos, no teu coração, coloco a minha vida e a minha vocação. Abro as portas do mundo e eu vejo a tua mão a indicar onde o teu filho hoje nasce, morre até ressuscitar. Nossa Senhora dos povos, Mãe que o Brasil vem louvar, sei em quem acreditei e a ti venho me confiar. Em tuas mãos, no teu coração, coloco a minha vida e a minha vocação. Comigo. Em tuas mãos, no teu coração, coloco a minha vida e a minha vocação. Viva Jesus Cristo! Viva Nossa Senhora! Viva São Pedro! Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém.